Olá para todos! O que eu acho dos animadores de igreja? Bom, igreja não é lugar de palhaço. Lugar de palhaço é no circo. Isso tem que avaliar. Cada caso é um caso e não são todos iguais. O culto deve ser cristocêntrico, centralizado em Cristo e na Palavra de Deus. Palestras sobre casamento, para casais e outras coisas semelhantes é algo à parte, não é errado. Existem igrejas que transformaram seus púlpitos em picadeiros de circo. Esqueceram que a função do pregador é pregar a palavra de Deus e não divertir as pessoas. Lugar nenhum da Bíblia vemos os discípulos, os apóstolos, vamos supor Pedro ou Paulo, fazerem o povo rir com piadas, com brincadeiras. Temos que ter em mente que pastores e pregadores foram chamados para pregar o Evangelho. Onde não há pregação do Evangelho e salvação de almas, o trabalho é em vão, é infrutífero. Muitos já fizeram disso um estilo de apresentação, que virou sua marca registrada. Tem alguns por aí, mas não convém citar nome. No YouTube mesmo tem alguns palhaços que fazem as pessoas rir, mas não pregam o Evangelho. Eles põem Deus no meio, mas é algo superficial que não salva ninguém. As pessoas vão na igreja para ver o palhaço. Eu vi no YouTube algo pior do que isso, na verdade. Jovens dançando funk dentro da igreja. Eu vi 2 rapazes dançando, imitando a Beyoncé, ou Beyoncé, é aquela cantora. E a música tocando. Tá no YouTube. Isso foi, não vou dizer o nome da igreja, mas se você pesquisar no YouTube, rapazes dançando a música da Beyoncé dentro da igreja, ou coisa parecida, você vai achar. É uma palhaçada mesmo. Não só dançando, me parece que eles estavam de salto alto, se eu não estou enganado. Eu vi também, foi agora há pouco que eu estava pesquisando ali, luta de MMA evangélica, luta dentro da igreja. É só você pesquisar no YouTube que tem de sobra. Tem tudo isso e muito mais. Tem todo tipo de palhaçada e absurdos, que não existe nenhum cabimento. É um verdadeiro picadeiro. É um picadeiro de circo. Pior que circo, porque circo é um lugar específico, para palhaçada mesmo, para aquelas brincadeiras que eles fazem. Mas igreja não é para isso, Então é pior do que circo. Muitos desses são pessoas conduzidas e manipuladas por falsos profetas, que conduzem as pessoas segundo o que a carne deseja, segundo a carne. Se for segundo o evangelho puro, não atrai ninguém, quase ninguém. Essas coisas não transformam a vida de ninguém. É só para atrair pessoas e arrecadar dinheiro. Podem ter certeza disso. Primeiro porque o evangelho verdadeiro não é pregado nessas igrejas. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza do que eu estou falando. É só para atrair pessoas e arrecadar dinheiro. O que transforma uma pessoa é o evangelho. Coisas para atrair pessoas não transformam ninguém. Aulas de danças. Tem igreja aí, que eu não vou dizer o nome, que ela dá aula de dança para atrair as pessoas, as moças, para atrair. E um monte de artifícios que muitas igrejas usam não mudam a vida de ninguém, não transforma, não regenera.
a vida espiritual, para a pessoa se tornar um convertido ao Evangelho. Pode até se tornar um convertido à religião, mas ao Evangelho não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode até mudar o comportamento, mas não salva. A igreja poderá crescer quilômetros de extensão, mas centímetros em profundidade, por falta de conversão genuína ao Evangelho. Mas a conversão é a um sistema religioso. E é exatamente o que vemos por aí. E isso está, na verdade, na maior parte das igrejas. Está mais de 50%, né? E a realidade é, infelizmente, né, é essa aí mesmo que vemos por aí. Se você pesquisar no YouTube e no Google, você vai ver coisas terríveis. Muito pior do que se possa imaginar. Eu não coloco vídeo aqui, né, por causa de direitos autorais, né, que senão eu vou me dar mal. Mas a realidade é esta. Em 1 Coríntios 14, Paulo fala sobre a ordem no culto, sobre a necessidade de ordem no culto para a igreja de Corinto. Paulo os orientou acerca da ordem no culto. Hora de manifestações dos dons espirituais, hora da mensagem, do louvor, tudo na sua hora, tudo com ordem. Mas Paulo não fala nada da hora da palhaçada, que não faz parte do culto. No verso 14, ele disse: mas faça-se tudo com ordem e decência. E não é o que vemos por aí. Claro que não é em todas as igrejas, né? São algumas por aí, né? Não é todas não. Existem igrejas sérias, pastores, pregadores sérios, que faz a coisa com ordem e decência. É só alguns por aí. Eu vi um pastor no YouTube, é um bem conhecido aí, que faz palestra para casais e tudo mais, e ele estava pregando. Daí ele disse alguma coisa sobre tatuagem. Daí ele pegou e disse, né? Não estou dizendo que tatuagem é pecado, não. É um pastor bem conhecido que tem por aí. Então a mensagem é superficial. Tem medo de ofender as pessoas, pois eles vivem do cachê delas. Então eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir, para não perder os seus clientes. Eu vi aqui agora há pouco de novo, Carnaval Gospel, Halloween Gospel, Festa Junina Gospel. Tem de tudo, só você pesquisar no YouTube. Tem um monte de coisa aí, muito. No Google também, se você pesquisar, você vai achar muita coisa. Existem certas coisas que não seria errado. Não vou dizer o que, né? Não estou dizendo que são coisas que eu citei aqui. Mas existem coisas que até não seria errado. Mas não na igreja. E levando o nome da igreja, divulgando o nome da igreja em festa de Halloween, luta livre, gospel, essas coisas todas. Isso não. Mateus 21:12, Jesus expulsou os que vendiam e compravam no templo. Deixa eu ler aqui. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Viu? Casa de oração, não casa de festa e nem casa de comércio. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Covil de ladrões. Esta foi a segunda vez que Jesus entrou no templo e o purificou da iniquidade. Quando a purificação do templo, no começo do seu ministério, Lucas 19:45. Aqueles que levam o nome de Cristo devem saber que a hipocrisia, a cobiça, o egoísmo, a imoralidade e a falta de reverência na casa de Deus provocarão a justa indignação e condenação divina. Jesus é o Senhor da sua igreja e requer que o templo seja uma casa de oração. Verso 13. Casa de oração. Fica claro. Jesus deixou claro que a igreja é lugar exclusivo apenas para cultuar a Deus e não para fazer comércio.
pedir voto. É muito comum você ver políticos em tempo de eleição pedindo voto em cima do púlpito. E os pastores cedem espaço para politiqueiros. Não pode isso. E também para palhaços de púlpito, que é o que se vê na internet aí. Pessoas dançando em cima do púlpito, fazendo palhaçada. A intenção não é ofender ninguém, né? Se alguém se ofendeu, né? E é problema da pessoa, né? Então, obrigado a todos, então. E até o próximo. No fim de semana, hoje é quarta, quinta, sexta, acho que sexta ou sábado já quer ver se posto mais 2 vídeos esta semana ainda. Então, até o próximo.